Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje uma pauta especial. Eu pretendo falar das minhas leituras dos meses de abril e maio. Faz parte de um quadro aqui no canal, no qual eu discuto a obra pelo teor biográfico, estético, ensaístico, comento um pouco da vida de alguns escritores e também falo da parte do conteúdo de algumas obras. Bom, o primeiro livro é A Era Colonial, Manifestações Literárias, a Literatura Brasileira, volume 1, do autor José Aderaldo Castelo, que nasceu em Mombaça, no Ceará, em 1921 e faleceu em São Paulo em 2011. É um livro coberto de informações a respeito da nossa literatura colonial, obras de autores como Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga, Gabriel Soares de Souza. É, é um livro importante para todos aqueles que estudam a literatura brasileira em pormenores. Publicado pela editora Cultrix, é uma edição de 1972. Se não me falha a memória, é uma das primeiras aqui. Um livro dividido em partes que descrevem a literatura colonial, o século XVI e a literatura informativa sobre a terra, a época barroca, a época arcádica novamente, divididas em duas partes, considerações finais e bibliografia essencial. Um ensaio informativo acerca da nossa literatura, dos nossos precursores, da literatura que, de certo modo, ainda era uma literatura enraizada portuguesa. A quarta capa do livro diz o seguinte: neste ensaio de caráter panorâmico, após analisar o conceito de literatura brasileira, que começou a se definir já na obra de nossos escritores da era colonial, o professor José Aderaldo Castelo, catedrático de literatura brasileira na Universidade de São Paulo, passa em revista os fatos históricos, as obras dos autores de maior relevância do barroco, do arcadismo e do pré-romantismo brasileiros. Entre outros autores discutidos, nós temos Manuel Botelho de Oliveira, Bento Teixeira, José de Anchieta, José Eloy Ottoni, Souza Caldas, José Bonifácio, dentre outros importantes. A segunda obra é um romance do autor Davi Toscana, nascido em Monterrey, no México, em 1961. Dele, eu já li O Exército Iluminado e O Último Leitor. Santa Maria do Circo, se eu não me engano, é o seu terceiro romance. É uma obra que ele fala sobre uma trupe circense que se instala em uma cidade no México. E por lá eles criam raízes. É um romance que descamba para uma parte um pouco mais sarcástica, bem-humorada, personagens hilários como o Malabarista, o Loubador de Leões, o Palácio, a Barbarella, que é uma personagem masculinizada. É um romance de 220 páginas, interessante de ser lido e prazeroso também. Bem formulado, repleto de células dramáticas, ações, acontecimentos. Os capítulos são curtos e são amarrados. Isso se torna interessante e atrativo para aquele leitor que deseja uma narrativa mais dinâmica e amistosa. Na quarta capa, peço licença. Temos responsabilidades. Nós acabamos de fundar uma cidade e você já está pensando em se enfiar dentro de uma casa? Todos vamos fazer isso, disse Mandrake, depois que saibamos quem somos. Barbarella bocejou. Não estava com humor para as filosofias do Mandrake sobre questões de identidade, depois de andar 10 anos perambulando de lugar em lugar, com um apresentador sempre preparado para lembrá-la, a cada número de que não era mais Angélica, como a chamaram, seus pais, mas Barbarella, a mulher barbada. É um livro publicado pela Casa da Palavra, uma editora que também publicou os seus dois romances anteriores.
por último, eu tenho o Cânone Ocidental do autor e crítico norte-americano Harold Bloom, que nasceu em Nova York em 1930 e faleceu recentemente em New Haven, Connecticut, em 2019. Ele é autor de vários ensaios críticos acerca da obra de Shakespeare, acerca dos grandes clássicos da literatura ocidental, como obra de Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Fernando Pessoa, Samuel Beckett, James Joyce, Jane Austen, dentre outros autores importantes. É um ensaio de fôlego, exigindo do leitor uma familiaridade com os aspectos culturais e as referências clássicas que o autor traz no decorrer das páginas. É um livro que recebeu a tradução de Marcos Santa Rita, publicado pela editora Objetiva na versão Pocket. Peço licença para ler a quarta capa da obra. Em O Cânone Ocidental, o respeitado ensaísta americano investiga a literatura do Ocidente, a partir de Shakespeare, passando pelas obras de Joyce e Samuel Beckett, examinando Tolstói, Dante e Ibsen, até chegar aos modernos, como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda e Fernando Pessoa. É uma análise cuidadosa e provocativa, uma viagem ao mundo de escritores, dramaturgos e poetas que marcaram a literatura ocidental, a cultura ocidental. Cabe lembrar que Harold Bloom foi professor nas mais prestigiadas universidades norte-americanas, como a Universidade de Yale, de Nova York, e ainda se dedicou a vários temas de pesquisa que, de certo modo, circunscreve a sua obra, como o marxismo, o multiculturalismo e o feminismo. Falando um pouquinho da parte estrutural do livro, o livro é dividido em 5 partes. A primeira parte, sobre o cânone. A segunda parte, a era aristocrática. A terceira parte, a era democrática. A quarta parte, a era do caos. E a quinta parte, catalogando o cânone e as considerações finais e o índice remissivo, facilitando a leitura do próprio leitor no encontro de alguns autores que são discutidos e que são citados no decorrer das análises. Glosa de citações de autores, paráfrases são utilizadas para explicar densamente, por meio de um olhar crítico, a obra de grandes escritores. Bom, eu finalizo aqui o vídeo deixando essas 3 obras para que você possa se dedicar durante as leituras. E cabe lembrar que o canal Humanitas oferece o curso Seja Competente no Letramento Literário. São diversas aulas nas quais nós abordamos a recepção do público leitor, o gênero romance, o gênero conto, a crônica, as crônicas de viagens, o romance policial, o romance histórico. O curso dispõe de mais de 70 aulas em resolução 4K, com suporte no Telegram e no WhatsApp. E cabe lembrar que, ao adquirir o curso, você ganha o livro Fundamentos da Formação do Leitor Literário. É um e-book coberto de referências literárias, exercícios, conteúdos diferenciados acerca da formação do leitor. Se você já leu uma das 3 obras aqui discutidas, comente aqui no final do vídeo. A sua participação é importante para que nós possamos alimentar o debate. Um abraço e até logo.